Hey there, Brainiac, welcome! No vídeo de hoje vai estar dando uma olhada no sistema reprodutor masculino, tá bom? A gente vai ver não só a fisiologia e anatomia do sistema reprodutor masculino, mas a gente vai ainda um pouquinho além, a gente vai um pouquinho mais a fundo e ver as patologias e as complicações relacionadas ao sistema reprodutor, tudo bem? Então a gente vai ver anatomia e fisiologia, as estruturas e como elas funcionam, e a gente vai fazer as correlações clínicas, vai ver quais cirurgias podem ser feitas, quais patologias estão relacionadas àquelas estruturas, tudo bem? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. E galera, antes de passar para a aula em si, eu preciso que vocês entendam dois conceitos. O sistema reprodutor masculino, o sistema genital masculino, ele tem duas principais funções, que é a produção de testosterona, e a testosterona é produzida no testículo por meio de uma célula que chama célula de Leydig, ou célula intersticial. A gente viu isso na aula de espermatogênese, mas tá bom? Então, os testículos, por meio das células de Leydig, ou células intersticiais, eles produzem testosterona. E a principal função do sistema reprodutor masculino é garantir a perpetuação da espécie. E como que isso acontece? Por meio da produção de espermatozoides. Então, os espermatozoides eles são produzidos também no testículo por meio de células que chamam túbulos seminíferos. E o estudo do sistema reprodutor masculino, a gente vai estudar o seguinte: onde os espermatozoides eles são produzidos, até por todo o caminho que eles passam e o que vai acontecer com eles até eles serem ejaculados, tudo bem? Então é isso que a gente vai estar estudando aqui. A gente vai ver as estruturas que estão relacionadas com essa produção e por onde são os caminhos que o espermatozoide ele passa para ele ser ejaculado. Então a gente vai analisar toda essa estrutura, que é a do escroto e a do pênis. Então a gente vai dividir essa aula meio que em duas partes. A gente vai falar da região do escroto, depois a gente vai falar da região do pênis, tá bom? Então, galera, vou compartilhar um quadro branco aqui com vocês para a gente entender o funcionamento geral do sistema reprodutor masculino. Beleza? Então, vamos fazer esse entendimento geral primeiro, para depois a gente aprofundar, porque fica muito complexo se a gente for ver estrutura por estrutura sem saber como que funciona de maneira geral, tudo bem? Então, beleza. Quando a gente está no terceiro colegial, a gente está no ensino médio, a gente aprende o seguinte: os espermatozoides eles são produzidos no testículo por meio de células que chamam túbulos seminíferos aqui. Tudo bem. Então, os espermatozoides eles são produzidos aqui no testículo e eles são maturados numa estruturazinha que a gente chama de epidídimo, que ele fica nessa região mais ou menos. E o epidídimo ele vai fazer a maturação dos espermatozoides, então. E depois esses espermatozoides eles vão passar por um tubo que chama ducto deferente. Depois a gente vai chegar na uretra, até que posteriormente eles vão ser ejaculados aqui no ósseo externo da uretra. Aqui mais ou menos a gente tem. Nossa, ficou parecendo uma folha, mas era para ser um pênis. Tá bom. Então, olha, esse é o funcionamento geral que a gente tem do sistema reprodutor masculino. Os espermatozoides eles são produzidos aqui nos testículos por meio dos túbulos seminíferos. Depois, os espermatozoides eles são maturados aqui no epidídimo. Eles passam pelo ducto deferente até eles serem ejaculados aqui pelo ósseo externo da uretra. E nisso, a gente tem duas glândulas que trabalham aqui para auxiliar os espermatozoides, que é a próstata, que libera o líquido prostático, e as vesículas seminais, que liberam o líquido seminal. Se você quiser um pouquinho mais a fundo ainda, a gente tem as glândulas bulburetrais. As glândulas bulburetrais, elas liberam líquido de lubrificação durante a relação sexual, tudo bem? Mas, no geral, a gente vai estudar isso, que a gente que esse é o funcionamento do sistema reprodutor masculino. É isso que a gente vai estudar. E é isso que a gente aprendeu durante o terceiro colegial, ensino médio. Que os espermatozoides eles são produzidos aqui no testículo, maturados no epidídimo, eles vão passar pelo ducto deferente, vão receber o líquido prostático, o líquido seminal, e eles vão continuar aqui pela uretra até eles serem ejaculados nesse buraquinho que chama ósseo externo da uretra. Também tem a glândula bulboretral que libera o líquido de lubrificação. Tudo bem? Então, lembra desse desenho aqui. Esse é o funcionamento geral do sistema reprodutor masculino. Tá bem mal feito, mas dá para a gente ter uma noção e você bater no olho sabendo o que está acontecendo aqui, a gente já tem uma noção muito boa do que é o sistema reprodutor masculino, beleza? Então, galera, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Igual eu comentei com vocês, a gente vai dividir essa aula meio que em duas partes. Na região do escroto, ou seja, a gente vai estudar aquelas partes principalmente do testículo, e depois a gente vai estudar a região do pênis. Tudo voltado nisso que a gente acabou de aprender. Os espermatozoides são produzidos no testículo, maturados no epidídimo, vão passar pelo ducto deferente, ganhar o líquido da próstata, o líquido prostático, o líquido seminal da vesícula seminal, passar para a uretra. Tudo bem?
Então, galera, vamos lá. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. E essa é a primeira imagem que eu queria compartilhar aqui com vocês. Essas imagens, elas não são minhas, tá bom? Elas são do meu professor Alexandre, professor coordenador do eixo de FCB da IMEPAC. Então, eu não quero ganhar os créditos pela imagem, tá bom? A imagem não é minha, a imagem é do Alexandre. Galera, então, o que que a gente está vendo aqui nessa imagem? É justamente a região do escroto, igual eu tinha comentado para vocês. E na região do escroto, a gente tem dois músculos principais. A gente tem esse músculo aqui, que fica bem no escroto mesmo, ele chama músculo dartos. E qual que é a função do músculo dartos? É controlar a temperatura do testículo. Então, quando está frio, vamos pensar o seguinte, quando está frio, a gente prefere ficar cada um no seu canto ou tudo juntinho? A gente prefere ficar tudo juntinho, porque fica mais, tudo juntinho fica mais calor. O músculo dartos, ele pensa da mesma maneira. Então, quando está mais frio, ele ruga, ele contrai para tudo ficar mais perto para ter mais calor ali. Tudo bem? De maneira análoga, quando está mais frio, quando está mais quente, a gente prefere ficar cada um no seu canto ou todo mundo junto quando está quente? Quando está quente, todo mundo prefere ficar cada um mais no seu canto. O músculo da Artes tem essa mesma analogia. Então, quando está quente, ele relaxa e deixa cada coisa ficar ali mais ou menos no seu canto, tá bom? Então, tendo essa linha de raciocínio, a gente sabe. O músculo dartos, que é esse que fica aqui no escroto, ele contrai para deixar tudo perto quando está frio e ele relaxa para deixar cada um no seu canto quando está calor. Antigamente, galera, o pessoal falava saco escrotal, tá bom? Tô falando só escroto, porque saco escrotal ele é um pleonasmo, porque saco e escroto significam a mesma coisa, tudo bem? Então você fala ou saco ou escroto, a gente não fala saco escrotal mais, beleza? Então, o músculo dartos. Aí a gente tem esse outro músculo, chama músculo cremaster. Aí você vira para mim e fala, Bernardo, tá começando a ficar difícil. Eu falo, cara, calma, a gente só tem esses dois músculos principais que a gente tem que saber no sistema reprodutor masculino, tá bom? Os únicos dois, o músculo dartos, que controla a temperatura, e o músculo cremaster. O músculo cremaster, ele trabalha junto com o dartos. E tem gente que gosta de falar que esse músculo é, ele é o puxa-saco, porque ele fica junto com o testículo. Então, ele puxa o testículo para cima e ele deixa o testículo relaxar. Ele trabalha junto com o músculo dartos. Então, quando está frio, o testículo, o dartos, ele ruga, ele contrai, e o cremaster ele puxa. Da mesma maneira, quando está quente, o dartos ele relaxa, e o cremaster ele vai dar uma relaxada também, ele vai deixar o testículo ele dar uma descida, tá bom? Então, esse é o músculo cremaster. E, inclusive, galera, tem gente que tem uma patologia, não uma patologia, uma condição clínica que chama torção testicular, que causa muita dor. A torção testicular é justamente por conta da torção desse músculo, que é o músculo cremaster, tudo bem? Então, a primeira correlação clínica que a gente tem é com o músculo cremaster, que é a torção testicular, que é a torção desse, desse músculo, que se não tratado, além de causar muita dor, pode levar até a necrose nos piores casos. Mas principalmente muita dor. Isso dá muita dor a torção testicular, tudo bem? Então os músculos são esses. A gente tem o músculo dartos aqui no escroto e o músculo cremaster puxando o testículo. E, igual eu acabei de falar, a gente tem o testículo. O testículo, as funções dele são de produção de testosterona pelas células de Leydig e a produção de espermatozoides pelos túbulos seminíferos. Tá bom. Mas o que a gente tem que saber em relação ao testículo? O testículo é revestido por um tecido que eles chamam túnica albugínea, tá bom? Então vamos anotando aí as funções. Aqui no 9, túnica albugínea. E aqui em cima do testículo, igual eu tinha comentado com vocês, a gente tem o epidídimo, que ele vai fazer a maturação dos espermatozoides. Então, o testículo, ele é revestido pela túnica albugínea, e a gente tem o epidídimo. O epidídimo e o testículo, os dois, eles são revestidos por outro tecido de revestimento que chama túnica vaginal. Então, olha, só nessa região que a gente viu agora. A gente tem o testículo revestido pela túnica albugínea, testículo e epidídimo revestido pela túnica vaginal. Beleza? E aqui, separando os dois testículos, no escroto a gente tem essa partezinha que chama septo escrotal, que aqui está representado nos três. Tudo que for dividir em duas partes, a gente fala septo, tá bom? Então, o septo que está dividindo no escroto, septo escrotal, tudo bem? Então, olha, a gente viu até agora que a gente tem o músculo dartos, aqui o músculo cremaster, o músculo dartos no 10, o cremaster no 8, a túnica, o testículo, que é revestido pela túnica albugínea, o epidídimo, que junto com o testículo, os dois são revestidos pela túnica vaginal.
Aí, galera, agora tem uma parte que ela é muito, muito importante aqui. Ah, esqueci de falar para vocês, mas a gente também tem uma condição clínica que chama hidrocele. A hidrocele é o acúmulo de líquido na túnica vaginal. Então, o acúmulo de líquido na túnica vaginal vai aumentar o tamanho dela e vai ficar cheio de líquido ali na túnica. Então, tem que fazer um processo cirúrgico para remover esse líquido, tudo bem? Então, hidrocele, acúmulo de líquido na túnica vaginal. Galera, agora muito importante mesmo, esses nomezinhos são um pouquinho mais feios, mas eles são de extrema importância para a gente entender o sistema reprodutor masculino. Vocês estão vendo que a gente tem uma tecido de revestimento e tem um monte de coisa dentro dele? Esse tecido de revestimento, número 1, ele chama funículo espermático. O funículo espermático, eu comentei com vocês, ele é um tecido de revestimento. E o que ele vai revestir? O ducto deferente, e além do ducto deferente, ele vai revestir nervos, ele vai revestir artérias, e principalmente ele vai revestir um conjunto de veias. E esse conjunto de veias chama plexo pampiliforme. Então vamos anotando aí. A gente tem o funículo espermático, que reveste tudo. O que ele reveste? Ducto deferente, nervos, a gente tem as artérias aqui em vermelho e a gente tem esse conjunto de veias aqui em azul. E esse conjunto de veias ele chama plexo pampiliforme, tudo bem? E por que é importante a gente saber isso? Porque tem outra condição clínica que ela é caracterizada pelo seguinte, que é a dilatação excessiva dessas veias do plexo pampiliforme, que ela causando isso que chama varicocele. A varicocele ela causa desconforto e se ela não for tratada, se você for postergando o tratamento dela, nos piores casos ela pode gerar infertilidade, tá bom? Então é uma coisa que não é de difícil controle, mas que se você deixar ela pode levar até a infertilidade. Então é importante a gente saber sobre isso, tá bom? Então, o funículo espermático que reveste o ducto deferente, veias, artérias, nervos e esse conjunto de veias que é o plexo pampiliforme. A dilatação excessiva do plexo pampiliforme causa a varicocele. Tudo bem? Igual eu tinha comentado com vocês, a gente também tem o ducto deferente. A gente tem, então, os espermatozoides são produzidos no testículo, maturado no epidídimo, e depois eles passam aqui por dentro no ducto deferente. Tudo bem? Então, a gente termina essa primeira parte aqui. Só para os mais curiosos, a gente vai ver isso aqui um pouquinho lá para frente. Mas se você já quiser saber o nome, isso aqui chama corpo cavernoso, isso aqui chama corpo esponjoso. E isso aqui é o ligamento suspensor. Tudo bem? A gente vai ver isso aqui na região do pênis. Aqui está fazendo um corte frontal, a gente está vendo de frente. E então aqui não fica tão legal de ver. Mas isso aqui são os corpos cavernosos, isso aqui é o corpo esponjoso. Beleza? Galera, e para garantir que todo mundo vai lembrar, porque eu acho que o mais importante é a gente saber as correlações clínicas. Então, eu vou recomendar a vocês, quem estiver anotando, anotar no cantinho da página ou pegar uma página separada para a gente ir anotando as condições clínicas. Então, eu vou anotando aqui com vocês para a gente não perder nenhuma, tudo bem? Então, olha, primeira coisa que a gente falou foi a torção testicular. E a torção testicular é a torção do músculo cremaster. Tudo bem? Depois disso, a gente falou que tem outra condição clínica que é o acúmulo de líquido na túnica vaginal, que chama hidrocele. Então, hidrocele, acúmulo de líquido na túnica vaginal. Galera, eu não vou colocar os acentos aqui porque eu quero fazer mais rapidinho, mas tem os acentos em hidrocele, tem um acento em túnica, em cremaster. Beleza? Então, torção testicular é a torção do músculo cremaster, hidrocele é o acúmulo de líquido na túnica vaginal. Beleza. Mas o que a gente tem? A gente também tem aquela muito importante que é a varicocele. A varicocele é a dilatação excessiva daquele conjunto de veias. E aquele conjunto de veias chama plexo pampiliforme. Tudo bem? Então, varicocele. Dilatação excessiva do plexo pampiliforme. Excessiva do plexo pampiliforme. Beleza? Então, essas são as relações clínicas que a gente tinha que ter feito por enquanto. Mais alguma? Acho que por enquanto só isso. Ah, eu cheguei a mencionar o ducto deferente, que é por onde os espermatozoides eles vão continuar passando. Não é uma patologia, é uma cirurgia que o homem pode fazer, uma cirurgia
de prevenção para... Eu esqueci o nome, mas para não engravidar. Que... Como é que chama? Vasectomia. A vasectomia, ela é um corte no núcleo deferente. E esse corte no núcleo deferente inibe a passagem dos espermatozoides, tá bom? Então, quando o homem ele não quer ter filho, ele não quer que a mulher engravide, ele pode fazer esse processo de vasectomia, que é o corte do núcleo deferente, então não vai ter a passagem dos espermatozoides. Um mito que é muito grande nessa área é que o homem ele vai ficar menos homem, ele vai ou brochar, alguma coisa assim, isso não acontece, tá bom? Não tem diferenciação nenhuma no funcionamento sexual, mesmo após o processo de vasectomia. A única coisa que vai acontecer é que não vão liberar os espermatozoides, vão liberar só o líquido prostático e o líquido seminal, o que não é o suficiente para engravidar uma mulher. Tudo bem? Então, a vasectomia, corte no ducto deferente. Método contraceptivo, acabei de lembrar. Para não engravidar, método contraceptivo. Tá bom? Então, um corte no ducto deferente. Vale lembrar também que a vasectomia é tempo dependente, ou seja, ela pode ser reversível, mas quanto mais tempo você esperar para reverter a vasectomia, mais difícil vai ser de reverter, até que chega no ponto que ela pode ser irreversível. Mas, em geral, a pessoa, quando ela arrepende de fazer a vasectomia, muitas das vezes dá tempo dela voltar ao procedimento, tá bom? Mas às vezes não dá tempo. Igual eu falei, ela é tempo dependente. Quanto mais tempo demora para você arrepender, mais difícil vai ser você conseguir. Mas para quem tem certeza de que não quer ter filho, é um ótimo método contraceptivo, 100% de eficácia. Tudo bem? É importante te lembrar também que existem alguns espermatozoides que eles ficam armazenados já. Então, depois que ele faz a cirurgia de vasectomia, tem que esperar um tempinho até ele fazer a relação sexual sem preservativo. Porque pode ser que já tinha alguns espermatozoides armazenados depois do núcleo deferente e eles vão ser liberados. Então, é importante esperar alguns dias, tá bom? Antes de manter a vida sexual sem preservativo. Galera, tudo bem? Então, com relação a essa página, eu acho que está tudo tranquilo já pra gente. A gente tem o músculo dartos de termorregulação, a gente tem o músculo cremaster, o puxa-saco, a gente tem o testículo, revestindo o testículo a tônica albugínea, o testículo e o epidídimo, que revestem os dois a tônica vaginal. Aqui a gente tem o funículo espermático, e o funículo espermático ele leva dentro dele o ducto deferente, além do ducto deferente, artérias e nervos, e esse conjunto de veias em azul que chama plexo pampiliforme. Corpos cavernosos, corpo esponjoso, ligamento suspensor. Beleza? Então, ó, eu vou pegar uma imagem mais tranquila da gente entender. Essa imagem aqui, ela tá bem simplificada, galera. Então, a gente consegue ver bem tranquilo. Aqui a gente tem o testículo, essa bolotinha grandona. Aqui a gente tem o epidídimo. E aqui a gente tem aquela estrutura que a gente acabou de comentar sobre, que é o funículo espermático. Tudo bem? Que dentro dele vão ter todas aquelas estruturas que a gente já falou. Então, a gente tem um testículo, aqui não está sendo representado, mas teria a túnica bugínea aqui. Aqui tem o epidídimo, revestindo os dois teria a túnica vaginal. Que quando ela acumula muito líquido, a gente tem um cortisol clínico que chama hidrocele. E quando a gente tem a dilatação excessiva do plexo pampiliforme, ou seja, as veias que passam aqui pelo funículo espermático, a gente tem a varicocele. E o corte do ducto deferente, que passa por aqui, é um método contraceptivo que chama vasectomia. Beleza? Aqui a gente consegue ver um pouquinho mais de detalhe. Olha, aqui tem os azuis as veias, em vermelho as artérias. Então, o plexo pampiliforme. Aqui a gente tem o testículo, e revestindo o testículo aqui a gente consegue ver muito bem. Aqui a gente tem a túnica albugínea. Tudo bem? E aqui vocês podem estranhar um pouquinho, mas esse aqui é o epidídimo, tudo bem? O epidídimo aqui está dividido em três partes, mas não precisa encher muita cabeça para lembrar o nome dessas três partes, que é bem simples. Chama corpo, chama cabeça, corpo e cauda do epidídimo. Não tem muito segredo. Cabeça, corpo e cauda. Então a gente só lembrar que o epidídimo é dividido nessas três partes: cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo e cauda do epidídimo. E aqui a continuação do epidídimo a gente tem esse tubinho que chama ducto deferente. Tudo bem? Então, olha, tudo que a gente viu até agora. O plexo pampiliforme, minha artéria aqui, que é o conjunto de veias, e tem a artéria em vermelho. O epidídimo, que tem a cabeça, corpo e cauda do epidídimo. A túnica albugínea e o testículo, o ducto deferente. E a gente tem essa estruturazinha também que conecta o testículo com
o ducto com o epidídimo chama ducto eferente, tudo bem? Não tão relevante esse aqui, mas quem quiser saber o nome chama ducto eferente. Tranquilo? Galera, e com isso a gente fecha a região do escroto, tá bom? Então vou passar por essa imagem mais uma vez, só para você bater o olho e ver se você lembra de tudo. Se você não lembrar de tudo, tenta voltar um pouquinho na aula ou me manda mensagem mesmo perguntando, tudo bem? Ou para o Alexandre mesmo. Então, galera, a gente viu tudo que está relacionado a essa parte. Então, se você bater o olho e consegue relacionar tudo que você viu aqui, tá ótimo, tá perfeito, a gente já viu tudo que a gente tinha que ver. Lembrando também das condições clínicas que a gente viu. Torção testicular, torção do músculo cremaster, a hidrocele, o acúmulo de líquido na túnica vaginal, a varicocele, a dilatação excessiva do plexo pampiliforme, e a vasectomia, que é o método contraceptivo, consiste em cortar o ducto deferente, sendo que ela é tempo dependente, tá bom? Então, quanto mais tempo demora para você voltar, mais difícil vai ser de reverter. Galera, vamos passar então agora para a parte do pênis. Então, olha. Ah, mentira, vamos passar para a parte das glândulas primeiro, mentir para vocês. Enfim, com relação às glândulas, vocês lembram que eu tinha falado com vocês que a gente tem três glândulas principais? A gente tem a vesícula seminal, a gente tem a próstata e a gente também tem a outra glândula que são as glândulas bulboretrais. Então, olha, aqui nesse número 3, esse maiorzinho, a gente está vendo a vesícula seminal. E a função dela é liberar o líquido seminal. O líquido seminal nos espermatozoides. Enquanto esse 6 aqui, que é um pouquinho maior, um pouquinho não, ele é mais grandinho mesmo, chama próstata, que a função da próstata é liberar o líquido prostático, nos espermatozoides também. Beleza? Então essas são as duas principais glândulas auxiliares do sistema reprodutor masculino. A gente tem as glândulas, a vesícula seminal, aqui no 3, e a gente tem a próstata, aqui no 6. No 5, você bate o olho e fala, Bernardo, esse é o ducto deferente. Eu te falo, você está corretíssimo, esse é o ducto deferente. Mas você está vendo que essa parte é um pouquinho mais gordinha do que as outras? Por essa parte ser um pouquinho mais gordinha, a gente dá outro nome para ele. Ele chama ampola do ducto deferente. E o que é importante em saber aqui? A maioria dos espermatozoides ficam armazenados aqui na ampola do ducto deferente, tá bom? Então, ampola do ducto deferente, a gente tem o armazenamento dos espermatozoides. Por isso, galera, que eu tinha comentado com vocês que depois que você faz a vasectomia, você tem que esperar um pouquinho. Por conta que você cortou o ducto deferente, mas alguns espermatozoides já estavam armazenados aqui. Então você tem que esperar esses espermatozoides saírem para você realmente ter uma vida sexual ativa sem utilização de outros métodos contraceptivos. Beleza, galera? Então aqui, a ampola do ducto deferente. Aqui a gente tem a vesícula seminal com líquido seminal, a próstata com líquido prostático, e esse canalzinho ele chama ureter, beleza? E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui as glândulas bulboretrais. As glândulas bulboretrais, elas liberam líquido de lubrificação, tudo bem? Então, a gente fala que elas são homólogas. O que é homólogo? Que tem a mesma origem embrionária, mas tem funções diferentes. Na mulher, a gente tem uma glândula que chama glândula vestibular maior, que durante o momento da relação sexual, quando a mulher ela sente a tesão, ela tem liberação de um líquido de lubrificação, que vem dessa glândula, que chama glândula vestibular maior. Isso acontece da mesma maneira nos homens, porque a glândula vestibular maior, o que libera o líquido de lubrificação na mulher, é homólogo a essas glândulas bulboretrais, que também liberam esse líquido de lubrificação. Então, esse líquido de lubrificação, ele meio que atua separado, sabe? Ele vem várias vezes durante a relação sexual. Enquanto a ejaculação, ela vem, teoricamente, só uma vez. Que na ejaculação, aí vai ter o líquido seminal, da vesícula seminal, e o líquido prostático, da próstata. E aqui atrás, nesse grandão, a gente tem a bexiga. Tudo bem? Galera, qual a relação clínica que é importante a gente fazer? Além da vasectomia, que eu tinha comentado com vocês que que a maioria dos espermatozoides ficam armazenados aqui na ampola do ducto deferente, a gente pode falar também de um negócio que chama hipertrofia e hiperplasia da próstata. Tudo bem? Então vamos anotar aqui. A gente tem essas duas correlações. Hipertrofia,
Eita, hiperplasia. Hipertrofia é o aumento do tamanho do músculo. Hiperplasia é o aumento do número de células. Então, hipertrofia, aumento do músculo. Hiperplasia, mais células. E se você lembrar um pouquinho, galera, você vai conseguir lembrar que o tumor ele é uma divisão exacerbada de células. Então, o câncer é quando as células elas ficam se dividindo, 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 e elas têm que elas se dividem mais do que tinham que fazer e elas começam a desempenhar funções que elas não tinham que desempenhar. Elas não morrem, continuam se dividindo, dividindo, dividindo e atrapalhando o funcionamento geral ali. Então, o que a hiperplasia da próstata pode levar? A um tumor, por conta que isso é a divisão excessiva das células que vai atrapalhar o funcionamento ali. Então, a hiperplasia, no pior dos casos, ele pode gerar um tumor, tá bom? Isso é importante a gente saber. Que, infelizmente, isso acontece. Isso é o que leva ao câncer de próstata, tá bom? É a hiperplasia da próstata, que é o aumento do número de células, vão ter tantas células que vai ter esse crescimento exacerbado que vai atrapalhar o funcionamento. E essas células, elas não morrem fácil. E o que é a hipertrofia? O aumento do músculo. Essa hipertrofia, ela pode ser normal. Então, quando a pessoa ela tem uma atividade de contato durante a relação sexual, por exemplo, ou uma pessoa que anda muito de moto e fica assim, mais quicando na moto, sabe? Uma pessoa que ela anda de cavalo, anda a cavalo, que ela tem esse impacto muito forte, isso gera a hipertrofia. Isso porque a próstata ela vai inchar. Isso acontece durante a relação sexual também, tá bom? A próstata ela vai inchar, mas posteriormente ela vai voltar ao tamanho normal. Isso não é ruim. Isso é uma coisa completamente normal. Mas existe a hipertrofia também de que ela aumenta de tamanho e que ela não volta ao tamanho normal. Isso é ruim por conta que ela vai aumentar tanto de tamanho que ela vai comprimir o canal da uretra. Então o homem ele vai começar a urinar como se fossem uns jatinhos, assim, ó. Ele não vai conseguir urinar muito bem. E tem outras coisas ruins que a hipertrofia que não volta da próstata pode ocasionar também, tá bom? Mas, em geral, com relação à próstata, a gente tem que lembrar dessas duas relações clínicas. Hipertrofia com aumento do tamanho, que ela pode voltar, o que é normal, ou ela pode se manter hipertrófica, o que é problemático. E a gente tem hiperplasia, que aumenta o número de células. E se aumentar demais o número de células, a gente pode ter um tumor. E é isso que a gente tem que saber, tudo bem? Com relação à próstata. Agora sim, agora eu não vou enganar mais vocês, agora sim a gente passa para a parte do pênis, tudo bem? Galera, então o que a gente viu até agora? A gente tem essa região do escroto, se você bate o olho e consegue identificar todas as estruturas aqui, tá perfeito, tudo bem? E aqui também, se você consegue bater o olho e lembrar de tudo, tá perfeito também. O único nomezinho que às vezes o pessoal esquece mais é essa glândula aqui de lubrificação, que chama glândula bulbo-uretral, tudo bem? Então, galera, vamos passar agora para a região do pênis. Região do pênis a gente tem, não, para essas três imagens aqui. Essa e a gente fecha. Tudo bem? Então, olha, vamos analisar primeiro essas estruturas aqui. Isso aqui é a glande. Então, no número 2 a gente coloca glande, ou corpo da glande. Mas vocês estão vendo que a glande ela tem uma partezinha que ela é um pouquinho mais alta? Essa parte que é um pouquinho mais alta, ela chama coroa da glande. E atrás dela tem uma parte que é mais baixa, que chama colo da glande, tudo bem? Então, essas são as três partezinhas da glande. A parte principal é você saber que aqui é a glande, ou corpo da glande. Aqui, nessa parte mais altinha, chama coroa da glande. Se quiser um pouquinho mais a fundo, tem o colo da glande aqui atrás, tá bom? Então, coroa da glande, corpo da glande. Aqui, a gente tem uma pelinha que reveste a glande. Essa pele ela chama prepúcio, tudo bem? E aqui, ligando o prepúcio à glande, a gente tem essa pelinha que chama é, nossa, frênulo, tinha dado um branco aqui. Frênulo, que parece muito com o da língua, que a gente tem um frênulo que prende a nossa língua também. Então, beleza. Então, prendendo o prepúcio à glande, a gente tem esse frênulo. E esse buraquinho aqui, que é por onde vai sair tanto a urina quanto os espermatozoides, o esperma, ele chama ósteo externo da uretra.
Tudo bem? Então, essas são todas as partezinhas que a gente tem que saber. A coroa da glande, que é essa parte mais altinha, a gente tem o corpo da glande, aqui atrás teria o colo da glande. A gente tem o ósteo externo da uretra, o prepúcio que reveste a glande e o frênulo que junta a glande ao prepúcio. Galera, quando uma pessoa ela tem uma exceção de prepúcio, uma exceção dessa pelinha e o frênulo ele não consegue puxar esse prepúcio para trás, a gente tem uma condição clínica que chama fimose, tudo bem? A fimose, ela geralmente, quando a criança nasce com fimose, ela é resolvível pela mãe, que durante o banho a mãe vai estimulando, vai puxando de pouquinho em pouquinho para quando a criança ela crescer, ela não ter problema com isso. Mas caso isso não aconteça, caso a criança ela cresça e permaneça com fimose, geralmente tem que fazer uma cirurgia, de preferência da pessoa. Mas quase sempre a pessoa ela faz por conta que isso gera muita dor e muito desconforto, porque o prepúcio, o frênulo não consegue abrir o prepúcio. Consequentemente, a pessoa ela não consegue ter relação sexual, porque isso causa muita dor, porque ele não consegue puxar para trás, tá bom? Então, a gente coloca aqui mais uma condição clínica. A gente tem a fimose. O que é a fimose? Acúmulo daquela pelinha, que chama prepúcio, e o frênulo não consegue voltar. Consegue retorná-la. Isso porque em um pênis normal, a gente tem o prepúcio e tem o frênulo. Só que o prepúcio, ele consegue ser puxado para trás, ele reveste a glândula, mas ele é puxado para trás. Isso acontece durante a relação sexual, principalmente, e durante a higienização. Mas a pessoa que ela tem fimose, ela não consegue fazer esse processo. Ela tem esse acúmulo de prepúcio, dessa pelinha, e o frênulo não consegue puxar essa pelinha para trás. Isso chama fimose. Igual eu falei com vocês, geralmente é resolvível quando a mãe vai dar a mãe ou o pai vai dar banho na criança e vai estimulando, vai puxando de pouquinho em pouquinho para não ter que crescer com fimose, mas caso ele cresça com fimose, existe cirurgia para consertar. Tudo bem? Então, galera, com relação a essa parte, tudo bem, né? Coroa da glande, corpo da glande, ósseo externo da uretra, frênulo e prepúcio. Aqui. Aqui a gente consegue ver algumas outras estruturas, por exemplo, das glândulas que a gente tinha falado. Aqui na 4 a gente está vendo as glândulas bulburetrais, que são aquelas de lubrificação. Aqui a gente tem a próstata e a gente não consegue ver as vesículas seminais, mas aqui a gente tem a próstata e aqui a gente tem as glândulas bulburetrais, tudo bem? Aqui a gente tem a uretra. Essa parte da uretra chama uretra esponjosa, uretra pendular, tudo bem? E aqui a gente tem a região da glande. E aqui no finalzinho da glande, a gente tem esse buraquinho por onde vão passar os espermatozoides e por onde vai passar a urina, chama ósteo externo da uretra. Tudo bem? Galera, essas duas partezinhas aqui também, que estão representadas no 1, isso chama ramos. Isso são os ramos do pênis. E os ramos do pênis, eles podem receber um nome geral, que é o bulbo. Tudo bem? Então, bulbo ou ramos do pênis, simplesmente o começo do pênis. Tudo bem? Bulbo ou ramos do pênis. Galera, e que mais que é importante a gente saber nessa imagem aqui? Vocês estão vendo que a gente tem essa parte rosada e a gente tem essas duas partes azuis? Aqui a gente está vendo até uma artéria. Então, essa parte rosada ela chama corpo esponjoso, que é por onde a uretra vai passar aqui dentro do corpo esponjoso. E aqui dos lados a gente tem o que a gente chama de corpos cavernosos. Os corpos cavernosos eles são extremamente irrigados e por serem muito irrigados, por chegar muito sangue ali, eles estão relacionados com a ereção. Então, a ereção é controlada pelos corpos cavernosos. E a gente tem o corpo esponjoso que passa aqui por dentro, tá bom? Que a uretra passa pelo corpo esponjoso. Então, muito importante a gente lembrar desses dois nomes, os corpos cavernosos da ereção e o corpo esponjoso que passa aqui por dentro, que é o que a gente tinha falado aqui, os corpos esponjosos. Aqui está cortado, a gente não consegue ver, então foi feito um corte frontal. Mas aqui seriam os corpos cavernosos e aqui seria o corpo esponjoso. Tudo bem? Galera, só para fechar aqui, eita, não é para baixo. Galera, só para fechar aqui, vamos tentar fazer a identificação dessas estruturas também. Olha, aqui no 1 a gente tem esse buraquinho. Esse buraquinho é o que ele chama ósseo externo da uretra.
Aqui, a gente tem a parte mais alta da glande, que é a coroa da glande. Aqui, o corpo da glande. Aqui, a gente tem o frênulo e essa pelinha que chama prepúcio. Tudo bem? E aqui no 3, ele está mostrando uma parte que fica embaixo do prepúcio, que é a parte mais baixinha da glande, que é o colo da glande. Tudo bem? Aqui, igual eu tinha comentado com vocês, é simplesmente o início do pênis, é o bulbo do pênis. Aqui, no 6 é o bulbo, então, no 7, o bulbo. E o 5, ele está representando os ramos do pênis, tá bom? Então, o bulbo do pênis ele é o início dos corpos, do corpo esponjoso e os ramos eles são os inícios dos corpos cavernosos. Tudo bem? Aqui, mesma coisa, os ramos, o bulbo. Tranquilo? Aqui a gente consegue ver uma estrutura que o corpo esponjoso e o corpo cavernoso. O corpo ele está removido do corpo cavernoso, tá vendo? Mas aqui, ó, os corpos cavernosos que estão relacionados com a ereção e o corpo esponjoso que a uretra passa aqui por dentro. Aqui a gente tem a glande, mais uma vez. Tudo bem? E é isso, galera. Isso é tudo que a gente tem que saber com relação ao sistema reprodutor masculino. Só se você quiser ir um pouquinho mais a fundo, que aí você vê como que acontece a ereção. Que a gente tem no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, a divisão de sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático ele é ativado por noradrenalina e ele é ativado em momentos de estresse. Enquanto o parasimpático ele é ativado pela acetilcolina, que ele está mais relacionado com sentimentos de relaxamento, tá bem? Então, a ejaculação ela é controlada pelo simpático, ou seja, o da noradrenalina, e o parasimpático controla a ereção dos corpos cavernosos. Então, quando a pessoa está muito nervosa numa relação sexual, por exemplo, ela não tem ativação do parasimpático. Então, ela fala que a gente popularmente fala como brochar. O pênis ele não tem ereção. E, da mesma maneira, quando a pessoa está muito nervosa, como é o simpático que controla a ejaculação, ela tende a ejacular muito rápido quando ela está sob pressão, tudo bem? Então, isso é uma coisinha extra que a gente pode levar em consideração também. Mas, galera, com relação ao sistema reprodutor masculino, é isso que eu precisava que vocês soubessem, tá bom? Essas imagens aqui que eu quero que vocês batam o olho rapidinho e vejam se vocês lembram todas as estruturas e o funcionamento delas, tá bom? Caso vocês não lembrem, vocês podem me perguntar aqui, tranquilo? E aqui a gente tem as correlações clínicas que a gente fez. Eita, da torção testicular. Caramba! Da torção testicular, da hidrocele, da varicocele, que é a dilatação das veias do plexo palmariforme, super importante. A vasectomia, que aumenta o contraceptivo. A hipertrofia, que é o aumento do músculo. A hiperplasia, o aumento do número de células, o que pode levar a um tumor. E a fimose, que é quando a gente tem um acúmulo de prepúcio e o frênulo não consegue puxar o pênis de volta, tudo bem? Então, galera, é isso que eu precisava que vocês soubessem com relação ao sistema reprodutor masculino. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, vocês podem perguntar ao professor Alexandre também, se você for da IMEPAC. E é isso. Muito obrigado por ter assistido, espero que eu tenha ajudado. See you.